Aqui no Brasil, medicamentos vendidos como naturais podem ser um perigo à saúde de quem quer emagrecer rápido, sem orientação médica. Ervas misturadas em chás ou cápsulas sem registro na Anvisa aumentam o risco de hepatite e falência do fígado. Dependendo da dose, essa combinação pode até matar. E o assunto de hoje na nossa reportagem especial. Eu sempre fui muito magra, depois eu tive 2 filhas antes do terceiro. Eu engordei muito e aí comecei a fazer toda a loucura que falavam. Todo tipo de chá que colocava-se na internet. Você não vê o que você está tomando, né? Você não percebe o que você está ingerindo. Mas era aquela mistura de um monte de erva. Eu fiquei mais ou menos aí 1 ano e meio nessa loucura, até que meus rins pararam. Comecei a sentir dores abdominais, principalmente na lateral. E aí foi quando eu parei de fazer xixi e aí saí de casa carregada porque nem andar eu conseguia, né? Eu cheguei no hospital não sentindo as pernas, esse foi o meu pior desespero. A palavra natural deixa você mais tranquila. São todos produtos naturais, geralmente indicado por parentes, amigos ou conhecidos. Sempre tem alguém que diz que já usou e não teve nenhum problema. E tem até aquele ditado, se não fizer bem, mal não faz. Mas não é bem assim. Chás e cápsulas de ervas não passam por testes clínicos e nem pela avaliação da Anvisa. Sem controle de dose, principalmente da combinação entre os componentes da fórmula, o que muitas vezes é vendido como remédio milagroso, pode se transformar em veneno no corpo. Funciona esse daqui? Funciona. Ou emagrece ou morre de vez. A partir do momento que eu tenho mais de uma substância sendo metabolizada e as características químicas dela, elas podem interagir ou até mesmo reagir, produzir outros compostos que podem ser agentes tóxicos ou ter a liberação de outras substâncias tóxicas ao organismo. A Elaine conhece bem esses riscos. No ano passado, ela perdeu a única irmã. A enfermeira Edmara de Abreu, de 42 anos, morreu depois de tomar um composto natural com 50 ervas para emagrecer. A gente fazendo as contas, pela quantidade de cápsulas que tinha lá, ela tinha tomado acho que 25 dias, mais ou menos, 30 no máximo. Então a gente falou assim, nossa, em um mês acabou com a vida de uma pessoa. Edmara chegou a passar por um transplante de fígado. Teve uma hepatite fulminante, provocada pela ingestão do suplemento feito à base de ervas. Esses chás, eles são misturas de ervas e que muitas vezes não tem aí a concentração adequada ou a quantidade adequada, então eles podem levar a um quadro de uma hepatotoxicidade, um problema renal e que muitas vezes eles podem até serem letais, dependendo da quantidade, dependendo da dose desse chá. Uma das principais funções de um fígado saudável é filtrar o sangue. Em um quadro de hepatite aguda grave, geralmente causado pela ingestão de substâncias tóxicas, as células morrem rapidamente e provocam a falência do órgão. Sem a filtragem correta, o sangue passa pelo corpo com as toxinas que inflamam outros órgãos pelo caminho. O cérebro, na maioria das vezes, é o primeiro a falhar, causando a morte encefálica. A gente tem estímulos genéticos, comportamentais, alimentação, tudo isso junto determina, né, como um corpo funciona. Então, se você passar a ficar manipulando a forma como esse organismo, esses órgãos funcionam, você pode gerar danos, às vezes, né? Quando você quer voltar, às vezes, ao normal, você não consegue mais. Quantas ainda podem vir a sofrer, ter uma família como a nossa que foi quebrada, né? A fórmula que provocou a morte da enfermeira foi retirada de circulação. A Anvisa divulgou uma lista com outros 150 produtos naturais para emagrecer que têm o uso proibido no país. O relatório também indica chás e plantas que podem ser prejudiciais à saúde. Mesmo assim, fórmulas parecidas são fáceis de serem encontradas na internet, em lojas de produtos naturais
e feiras de rua. Se desinchar é o que está saindo mais, mas... Esse aqui é o que sai mais. Mas esse seca-barriga não é melhor, não? Olha, entre esses dois aqui, do momento, é esse aqui. Mas o seca-barriga também sai bem também. No ano passado, uma fábrica clandestina de produtos naturais e medicamentos fitoterápicos foi fechada pela polícia no Rio de Janeiro. As substâncias eram comercializadas sem licença da Anvisa e produzidas em condições precárias. A Bárbara também escapou por pouco do pior. Era um mix de ervas. Todas essas ervas milagrosas dizem que tinha nesse composto. No terceiro dia, foi na madrugada que eu comecei a passar mal. Aí eu acordei com muita dor no peito, a mão dormente e uma sensação de cansaço muito grande. Aí eu fui para o hospital. Ele mencionou princípio de infarto. Bárbara levou meses para se recuperar. Hoje eu estou bem, não estou no corpo que eu queria pelo fato de ter ganhado o neném recentemente, mas aos poucos eu sei que eu vou conseguir voltar ao peso que eu era antes da gravidez. Sem nenhuma loucura. Sem nenhuma loucura.